Pai, agradecemos, Senhor, por ter nos trazido aqui e agradecemos pelos que estão aqui presentes e agradecemos pelo dia que nos deste a vida, vem nos sustentando pela Tua palavra, Tua promessa é essa, e através do Teu Espírito, nessa noite seguindo, aprendendo mais de Ti. E pedimos em favor daqueles que não vieram ainda, os que venham, pedimos em favor dos que estão enfermos, pedimos em favor da irmã Rosa, pedimos em favor da irmã Osvalina também,
Se for, já mencionou, 207, Mi maior. Mensagem é
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Então aqui, irmãos, primeiro exemplo, nós já vimos, então depois que a multidão se calou, que ela escutava Barnabé e Paulo falar, então, porque eles contavam vitórias e grandes sinais e prodígios. Quando fala prodígios, é cura divina, veio dos céus, que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Os irmãos, quando uma pessoa se converte a Cristo, quando ele aceita a palavra de Deus, isso é um prodígio, isso aí veio dos céus. Isso é o maior milagre que pode acontecer com uma pessoa, de ela crer em Jesus, como a Bíblia ensina, como ele ensina. Não é como o homem ensina. O que nós ensinamos, quando a pessoa crê nos ensinamentos dos apóstolos, o que acontece? Ela vai ensinar para outro o que ela aprendeu. O sinal que Deus fez na vida dela, ela se converter no mau caminho, da idolatria, no caminho errado, de todas as coisas que ela cria antes. Isso é um investimento muito grande na vida de uma pessoa. Porque a cabeça nossa, quando é antes de vir a Cristo, tinha muitas coisas que a gente acreditava e nada de Jesus. Não entendia o porquê Jesus morreu na cruz. Precisa entender por que Jesus morreu na cruz. Por que Deus enviou o Filho desse mundo para morrer na cruz, para pagar nossos pecados? Por quê? Primeiro, porque Deus amou a humanidade de uma tal maneira que não tem como comparar, que ele viu que a humanidade não tinha outro meio de salvação. Deus viu que o homem não tinha como salvar pelas guardas da lei de Moisés. O homem não tinha como Deus levar ele para o céu, morar com ele, pelo bem que ele ia viver aqui na terra, pela a vida dele, as boas obras. Não tem. Então Deus viu que não tinha, estava tudo perdido, sem salvação. Não tinha outra solução. Aí o que ele fez? Ele enviou o filho dele. O filho dele viveu mais ou menos 3 anos, por aí, 3 anos e pouco, 3 anos, com 33 anos, né? Aí ele ensinou bastante, um exemplo, ensinando as pessoas que era para crer nele. Jesus falou que ele era o caminho, Jesus disse que ele era a verdade, Jesus disse que ele era a vida, ele era completo. Ele ensinou isso, deixou dar tudo para nós. E ele diz: creia em Deus e creia também nele. Não é falar eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Creio em Deus, ninguém faz mais que a obrigação de crer em Deus. E Deus é Deus. Ele é o dono de tudo, ele criou o universo, todo mundo. Então aqui, os sinais e prodígios que Deus tinha feito por meio deles. Olha que interessante. Eles ficaram felizes. Por meio deles, eles foram um canal, ou um instrumento, que Deus usou eles para pregar para os estrangeiros, para os gentios. E ele viu conversão como o caso de Cornélio, do capítulo 10. E aí no 13. E, havendo-se eles calado, respondeu Tiago, chegou bem de Tiago, dizendo: homens, irmãos, ouve-me. Toda a multidão se calou. Então Tiago falou assim, referindo-se à introdução de Barnabé e Paulo ao auditório:
ele era o dirigente, ele presidia. Tiago era o meio-irmão do Senhor, de Jesus. Era meio-irmão, mas por que meio-irmão? Porque Maria ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo. Maria não ficou grávida de Jesus por ter relação, fazendo uma só carne com José. Jesus, ela estava desposada. Como nós sabemos isso, uma vez precisa a gente refletir bem, às vezes o pessoal não sabe bem isso aí, né? Ela estava desposada, noivada, não tinha contato físico. Então Jesus, ele nasceu na virgindade dela. Vamos escrever isso, está escrito em Mateus, capítulo 13, versículos 55, 56, 57, 58. Vou ler. Então, aqui Jesus conta que Jesus, eles olharam, quando Jesus estava pregando, fazendo milagres, eles não davam valor para Jesus. Eles olhavam porque eles conheciam a família dele, o pai, a mãe. Eu falei, não é esse o filho do carpinteiro? Não diz, Senhor. E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas. Maria teve mais. Jesus, então eles foram meio irmãos, né? Considerando, Tiago, que fala o nome de Jesus, e José, e Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs. Então, José e Maria teve mais filhos, teve irmãos. Fala aqui, de onde lhe veio, pois, tudo isso? Estava admirado de Jesus. Eles analisaram, eles analisaram primeiro. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Dizer que fora, não há profeta sem honra. Tiraram o dedo na sua pátria. Então, irmãos, quer ver uma coisa? A gente está aqui, eu passei um pouco da experiência. Você conhece todo mundo aqui. Quando eu mudei para algum, eu era um estranho, ninguém conhecia minha família, eu trabalhava do lado. E eu mantinha a profissão minha como crente, claro, como deve ser a vida, não contaminada como eu. Eu não tinha. Aí parece que a povo acreditava mais em mim. Chegou, me colocou assim, um baiano, falou assim para mim, sou Bastião, crente aqui para o Senhor. Então, e Jesus diz, agora na casa, assim, o filho pegar para o pai não é tanto como assim, porque é filho da casa. 58. E não fez ali muitas maravilhas, Jesus. Ele não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade da sua família do Senhor. Então, essa introdução de Tiago parece agora ter tomado uma condição superior notável, que se destaca acima de todos em redor o líder da igreja de Jerusalém. Tiago juntou um terceiro testemunho, né, de que os gentios não deviam ser sobrecarregados com a incumbência de observar os detalhes da lei cerimonial dos judeus. Que a lei era exigente, a lei é rigorosa. Se for para guardar a lei para salvação, é muito detalhe, ninguém guarda.
O mundo que guardou foi Jesus. E quem confia em Jesus, aceita Jesus, mesmo agora que ele guardou toda a lei. Ele não guardou na prática, mas ele tem dentro dele o Consolador, o Espírito Santo, que satisfez toda a ordenança da lei. Então é por isso. E o discurso, seu discurso, concentrava-se nas Escrituras do Antigo Testamento, sobre os ensinamentos proféticos. Tiago pregava, os outros também. Usava, e nós também, usamos também, pregava a palavra dos profetas, tirando lições para os dias de hoje. Mas sua aplicação voltou na conversão de todo Deus. Preocupado com a conversão de Deus. 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, onde está escrito. Onde está escrito? Quando fala de Deus, está em Amós. Depois vamos ver capítulo 9, versículo 11. A página 988. Então, aqui, falando, Pedro disse assim, relatou primeiramente, Deus visitou os gentios para tornar dele um povo para o seu nome. Tornar um povo, que o povo egípcio que Jesus veio aos judeus. Agora, que tornar um outro povo, aí queria sair da carta para eles. Para tornar o povo para o seu nome. Então refere-se à conversão de Cornélio e de toda a sua casa. Apresenta como um plano de Deus, a qual certamente era o plano de Deus, era esse, que ele se Cornélio convertia. Não convertia. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Em Tiago, então, ele apela diretamente à palavra de Deus, a qual confirma tudo o que havia dito. Agora, promessa de restauração. Amós, ora, 11, vai bater com esse assunto aqui. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas. E tornarei a levantar as suas ruínas, edificarei como nos dias da antiguidade. Tabernáculo. O que é um tabernáculo? Tenda. Representa a dinastia, que quer dizer série e soberano, pertencente a uma mesma família, dinastia de Davi, que os olhos do profeta era tão boa quanto decaída, mas o tabernáculo de Davi será reconstruído em Jesus, o maior filho de Davi. A dinastia de Davi foi estabelecida. Quando fala naquele dia, o dia do Senhor é aqui descrito como o tempo da libertação de Israel. Agora, Sofonia 1,7, página 1097. Ele fala: cala-te diante do Senhor Deus, Sofonia, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ele falou: o dia do Senhor está perto. Sofonia foi esse profeta. Ele falou: cala-te diante do Senhor. Então, diante do Senhor, todo deve calar a boca, deve ficar calado. Ninguém deve se orgulhar, ninguém deve falar nada diante dele, porque o dia do Senhor está perto. Pode estar perto a vinda dele, que nós sabemos, pode estar perto ele voltar, e o dia que era para ele vir no nascimento dele. Então o Senhor preparou um
faz o sacrifício. Ele preparou todo o sacrifício na cruz, e tudo preparado. Ele santificou todos os seus convidados. Tudo que é convidado, aceita o convite. Se não aceitar o convite do Senhor, ele não vai ser santificado. Ele continua imundo, santificado para ele seja separado do mundo. 16 aqui, Atos. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificar. Depois disso voltarei. Fala da época da igreja e a segunda vinda do Senhor. Então a igreja está no lugar. Fala da restauração de Israel e da idade do reino milenar. Tem muitas coisas para acontecer ainda. A restauração da nação de Israel. Um dia eles vão perder isso na vinda de Jesus. Ainda tem chão para passar, tem muito sofrimento, tem a grande tribulação. Tem a grande tribulação. E os judeus, a nação de Israel, eles têm um remanescente, o restante que sobra dele, o remanescente de Deus, um resto. Que vai ficar aquele. O anticristo não vai matar com guerra, não vai ter uma guerra chamada. Mas a guerra está matando, mas não vai acabar com que é promessa de Deus. O remanescente que pode matar, vai morrer muita gente. Morre, mas não morre tudo. Porque na vinda de Jesus Cristo, eles vão, na vinda, ele vai passar toda a grande tribulação. Quando eles verem Jesus, que Isaías disse em 66, 18 por aí, virão e verão, verão e virão. Eles vão vir e vão ver Jesus vindo, aí vão crer no Messias, eles prometido que eles estão esperando. Só que é pela vista, não é pela fé. Eles não vão ter o glorificado, eles vão entrar no reino milenário. Então aqui essa restauração de Israel vai dar no reino milenário, ao qual todos os seus profetas declararam, ao 17, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Vai ser nesses dias uma colheita mundial de almas. O último dia vai ser o dia da maior evangelização, diz lá em Isaías. Por causa da conversão de Israel, os gentios, muitos gentios, nação estrangeira, vão tudo converter para ver a conversão dele, o restante, os dispersos de Israel, os judeus, vão tudo ver, vão converter. E os gentios também. Aí esses uns vão entrar no reino milenário, corpo natural, como nós estamos aqui, ó. Irmãos, ímpio não entra. Porque Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que ter um novo nascimento. Agora, aqueles que já morreram, vai já ressuscitar primeiro. Mas aqueles que já chegou já salvo, crendo antes, vendo Jesus, então eles vão ter um corpo transformado depois, quase junto com aqueles que foram ressuscitados. Que vem lá dos santos, vem da tudo junto de Jesus, os calços cortos. E aí então vai entrar um grupo, como nós estamos aqui, aquele que foi salvo por vista, eles vão entrar com a velha natureza, mas salvos, vai ter filhos, vai nascer criança, ímpios, aí vai encher. Vai ter muito ímpio. Mas só que o diabo vai estar preso. O diabo não vai ser culpado, ele não vai trabalhar mais no reino milenário. E tem Cristo no governo.
o boi vai comer, o leão vai comer palha com o boi, não vão ter mais, o animal vai ter mais inimigo do homem. Só a cobra, que é a maldição dela, porque Satanás usou a serpente, ela vai continuar arrastando ainda na terra. Mas os animais não vai ser focado no reino milenário. Então, nesse último dia vai ser uma colheita mundial, referindo ao mundo gentios também, que foi favorável ao Senhor, que aceitou o Senhor. Até certo ponto, que fez e que faz. Todas as coisas referindo ao poder de Deus para fazer tudo isso. O poder de Deus, Deus já fez muitas coisas, desde o início. Quantos milagres que Deus fez, quantos a gente vê o que Jesus fez, os apóstolos, muitos creram e outros não creram. Como que não vai acreditar em Deus? Se a chuva está caindo, quem é que está mandando a chuva? É Deus. E quem dá capacidade para essas pessoas de falar, tem que botar perto para chover? É Deus. Eles inventaram esses aparelhos de água. Quem inventou tudo é Deus. Então, o 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Todas as obras do homem são conhecidas de Deus, desde o princípio do mundo. Até o que nós vamos fazer, Deus já conhece as obras. O plano de Deus a respeito da família humana foi conhecido desde o começo do mundo, está em Gênesis capítulo 4. Lá da história, 19 aqui. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então Deus não quer que perturbe, falando assim. Não deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. A pessoa começa por muitas certas coisas, começa por lei, começa a complicar. Você tem que fazer isso, você precisa daquilo, precisa disso. Não deve complicar, não deve perturbar, ajudar, ensinar certas coisas deles, afirmando que não são necessárias para ser salvos. Tem muitas coisas que para ser salvos não é necessário. Para ser salvo, necessário é fé, é converter a Deus. Para ser salvo, agora para santificar, servir a Deus, aí precisa fazer uma coisa. Aí você precisa sair do lugar onde você está. Tem que sair, tem que vir no local. Nós temos esse local aqui. Os irmãos, note bem, o mundo é grande. Quantos que tem que faz parte do corpo de Cristo? Tudo que converte, que nasce de novo, é porque é batizado no Espírito Santo, não na água. Às vezes a pessoa entra no batistério, entra junto, sai molhado, mas sim, não é salvação, é ímpio. O importante é o batismo no Espírito Santo, na morte de Cristo. Aí é um só batismo, esse batismo nunca é anulado, nunca é repetido. Quando eu vou fazer um só batismo, lembre bem que não fala do batismo da água. Quando Paulo diz uma só fé, um só batismo, é uma só fé do espiritual, um só batismo. Quer dizer que em Cristo Jesus, na morte de Cristo, no sangue de Cristo, é esse pronto, esse não tem volta. Não precisa de mais nada. Então não deve querer pôr um jugo neles, que nem a gente não pode carregar. Quando na realidade pessoa já sou salvo, quando ela salva, então Tiago ele encontra aqui um apoio nas Escrituras e nos testemunhos desse irmão Pedro e Barnabé e de Paulo e dos outros. Então ele olhava para o testemunho e nós olhamos para
por o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos profetas, por isso que nós vemos que a Bíblia diz que os gentios sejam livres da lei cerimonial. Se não der, sejam livres dela. Não fica aprendendo em lei de homens. Numa igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo não deve ter uma lei. Disciplina, sim. Você acha. Quem tem que disciplinar nós tem eu mesmo disciplinar ele. Eu vou disciplinar o irmão. O irmão tem o Espírito Santo habitando, mas é o Espírito Santo que disciplina. A disciplina começa de casa, dentro de mim. Então, espera, ajudar, aconselhar, exortar, sim. Mas vou pôr uma disciplina, vou pôr uma regra. Aí já fica o cargo pesado, muita cobrança. Então, por isso que ele diz isso aqui. Quando ele fala da lei cerimonial, é das exigências do judaísmo. Judaizante. Ele propõe que tanto judeus quanto gentios pratiquem a moderação. Os judeus cristãos devem reconhecer que o gentio não deve ficar preso em lei cerimonial judaica. Os crentes gentios devem considerar os judeus cristãos não ofendendo-os, também não devem ofender, não devem criticar, ou comendo comida sacrificada aos ídolos, nem comendo carne, animais estrangulados, né, com sangue, porque, os irmãos, o pecado não está nisso, mas vez a gente, por escandalizar, então a gente deve evitar isso. Se você, por exemplo, vai comprar um frango, está vendendo lá para barato, você fala, esse frango foi sacrificado a ídolo. Então, não pela sua consciência, mas pela consciência daquilo que é divertido. Então você não pode usar, não deve, porque você vai ofender a consciência dele, ela é fraca. Então nós precisamos ter muito cuidado com os adversários, o que pensam diferente, o que pensa na lei, o que vai guardar na lei. Tem muitos que guardam a lei para santificar e tal. Isso é na consciência de cada um. Então a gente não deve entrar nesse debate. 20. Mas escrever diz que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então ele está dizendo, se abstenha, tira isso. Era muito comum no mundo pagão essas coisas. Daquele tempo, a prática de moralidade, que se refere ao sangue que não está apropriadamente derramado na carne, como sangue na prática comum entre os pagãos desse tempo. Em todo caso, não devia beber o sangue, não pode aqui referir-se transfusão ou fazer passar o homem salvo pelo sangue derramado de Cristo, em consequência, o sangue que deve tratar-se como corresponde. Então, tem muitas coisas que é coisa inventada, que a gente tem que ter cuidado. Então, uns falam que não pode doar sangue, outros não creem nisso aí. Isso aí é tudo, não importa. Não importa. O importante é a salvação em Cristo completa. Agora, se preocupar com alimentar, com o alimento, certas coisas é bom por causa da saúde. O meu sangue, eu gosto, como chouriço de maneira que nunca comi. Mas eu não vou escandalizar para quem come. Mas essas coisas não fazem bem para a saúde. Sabe que a lei foi dada para proteger o povo. Tem muitas coisas que fazem mal. Faz mal para a saúde. Então evita as coisas que fazem mal para a saúde. Então, agora a pessoa fica aí um mês inteiro sem comer carne. Vou usar um exemplo. Chega na chamada sexta-feira, não me fica, estou usando um exemplo. Chega na chamada
Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então fala que Moisés, desde aquele tempo antigo, ele tinha em cada cidade quem pregava. Em cada cidade, hoje também está assim, cada cidade tem quem prega, mas que prega o Evangelho de Cristo como ele é. Estão pregando o Evangelho de Cristo misturado com obras? Será que todos os mundos estão pregando que a salvação é inteiramente de graça, não necessita de ajuda, nada? Que Cristo salva por completo, sem precisar das nossas obras, da nossa caridade, de a gente fazer parte da igreja? Não. Salva. Cristo salva. Vem como está. É que ele vem como estou. Não lembro que não queria esse. Eu venho como estou. Como está? 270. Aí depois deixa que Cristo limpa. Faz a limpeza. Então, quais a gentios desejassem conhecer mais sobre a lei de Moisés? Só precisavam ir na sinagoga. Eles, para conhecer, eles tinham que ir na sinagoga no dia de repouso, que era no sábado. Qual era de cada sábado de cada semana. E hoje, onde que nós estamos? É na igreja do templo, onde se prega a palavra de Deus, onde se estuda a Bíblia. Então, continue. Pareceu bem aos apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Então a igreja tinha exposto tudo isso, que toda a igreja em Jerusalém, ou pelo menos a grande maioria, estavam de acordo totalmente com o que Tiago havia dito a respeito, que é proposto. Então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos com toda a igreja. Pareceu bem com toda a igreja. Eleger homens, dentre eles, varões, outra fala, enviá-los junto com Paulo, para ajudar. Um sozinho não deve, o país sem empregado, deve ir junto, vai vários, com Paulo e Barnabé, a Antioquia, sobre toda a cidade. A saber, quem foi Judas, chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. Então, quando fala aqui, Tiago havia dito a respeito do gentio e a lei de Moisés, Silas tinha que desempenhar um papel muito importante, falando de Silas, concernente a sua ajuda a Paulo. Ele Silas foi para ajudar a Paulo a respeito do futuro do Evangelho. Paulo e Silas. Então foi ajudar Paulo. Então, e por intermédio deles escreveram o seguinte, 23: os apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde. Os judeus cristãos usavam esta expressão para os deixar à vontade. Usar essa saúde, que Deus usava, seja paz convosco. Portanto, ouvimos que alguns, 24, que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento. Então sempre sai um no grupo. Ele está falando aqui. Claramente fala daqueles mencionados no versículo para frente, né? Pareceu
Então, que indica a uma unidade dos irmãos em Jerusalém. Essa é a igreja unida. Há um tempo de carinho para com Paulo e Barnabé. Diz tudo, eles tinham um amor, aquela amizade, aquele amor espiritual para com esse discípulo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Amém? Do dia já continua o resto, Deus permitir. Então vamos seguir o exemplo dos apóstolos, discípulos, procurar, por regra e ser santificar as nossas vidas. Né? Até que sexta-feira, se Deus permitir, vamos pregar de novo, como o Daniel acho que não está em condições de vir ainda. E vamos louvar a Deus agora. O 270 é bem maior. 270? É o menos que esse. Eu venho com meus prontos. Eu venho. Você fazer a primeira lá. Cada passarinho. Acho que é só 0,6. Você lembra que na passarinho eu estava pedindo, né? Mas tu que não
Ora, irmão Paulo. Senhor, agradecemos, né, por esta hora aqui na sua casa, por estas palavras que foram expostas, que possamos aprender com elas e praticar, né, na nossa vida, como é a conviver com nossos irmãos, com a nossa família, com nossos amigos. Agradecemos pela chuva, né, pedimos pelo culto de sexta-feira, pela igreja e pelas igrejas também, né, que têm cultuado o teu nome no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar, né, os pastores, a direção. Pedimos pelo pastor aqui, né, que o Senhor possa abençoar ele. E agradecemos pela salvação de Cristo Jesus. E que o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono, um dia de trabalho amanhã, né, que possamos glorificar o teu nome em tudo. E pedimos, né, mais uma vez pelo Lívia, né, pela saúde dela, que ela possa ficar livre dessa alergia. E pela minha família e pela família de irmãos também. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.